Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma parte do nosso conteúdo, agora então referente ao trato urinário e a questão da sondagem vesical. Então, nós sabemos aí que o nosso organismo, o organismo humano aí, ele é praticamente uma solução aquosa, entre 40% e 60% do nosso peso corporal ele é água. Então, nós temos a presença da água fazendo parte de grandes funções do nosso organismo. Para manter o funcionamento pleno do organismo humano, nós precisamos ter essa água. E o sistema, então, renal vai fazer com que se tenha aí os fluidos sendo filtrados. Então, constituição de água faz com que, presença de água faz com que a gente tenha os mecanismos funcionando normalmente e temos um sistema específico para trabalhar com a questão dos fluidos circulantes, que contém, em grande parte, água. Então, esse é basicamente aí o nosso sistema urinário, que é composto por dois rins, então dois órgãos que são responsáveis pela filtração do sangue, os ureteres, que vão então conduzir a urina produzida lá nos rins para a bexiga urinária. A bexiga urinária, que é então um órgão de armazenamento, ela vai armazenar essa urina produzida, e a uretra, que seria então o órgão de eliminação dessa urina produzida no nosso sistema urinário. Então, os rins eles são responsáveis aí pela remoção desse resíduo do metabolismo. Basicamente, eles vão filtrar aí ureia, creatinina e outros componentes que estejam em excesso no organismo humano, fazendo então a filtração de aproximadamente 170 litros de sangue em 24 horas. Então, o sangue ele passa várias vezes durante esse período pelo sistema renal, sendo o produto final, então, dessa filtração o que a gente conhece por urina. Como eu já mostrei para vocês na imagem anterior, os ureteres transportam essa urina até a bexiga urinária, que a armazena, e essa urina é eliminada aí pela uretra. E a uretra ela tem uma variação de tamanho. Então, a uretra feminina tem aproximadamente 4 centímetros. A uretra masculina varia aí de 15 a 20 centímetros. Então, uma variação dependendo aí do gênero. Aí na imagem vocês estão vendo então um outro desenho esquemático do sistema urinário, e na imagem abaixo o corte do rim, então por onde passam, por onde passa o sangue e se faz o processo de filtração. Então lá na pelve renal você vai ter a produção da urina, e essa urina ela vai ser eliminada pelos ureteres. Então, lembrem que a unidade que é responsável pela filtração do sangue, então é o néfron. Então, dentro aí dessa medula renal, nós vamos ter a presença dos néfrons. No final dessa medula, o cálice renal, ali você já tem então a formação de urina, e na pelve renal você tem um volume maior dessa urina produzida que vai ser eliminada através do ureter.
Então, a eliminação urinária, né, ela vai ser, né, um dos mecanismos aí que nós temos de resíduos, né, para retirar os resíduos do nosso organismo, e essa urina ela é considerada, então, um fluido excretório, né, que passa a ser produzido a partir da filtragem do sangue nos rins. Aproximadamente em 95% dessa urina, ela é composta de água. Então, vocês têm aí água, né, ureia, cloreto de sódio, ácido úrico, creatinina. Seriam os principais componentes dessa urina. Um adulto ele vai aí excretar de 1 litro a 1,5 litro de urina em 24 horas. Aproximadamente aí 1 ml de urina por quilo por hora. Então essa é a conta que a gente faz para ver se esse rim está funcionando bem. Então o organismo ele tem que produzir aproximadamente 1 ml de urina por quilo de peso da pessoa por hora. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala aí de sistema urinário? Que a gente tem um marco de crescimento e desenvolvimento infantil relacionado a esse sistema, que seria então o controle do esfíncter urinário. Isso acontece aí, né, por volta aí dos 3 anos de idade, né, quando então esse indivíduo ele acaba tendo esse controle e desenvolvendo uma maior independência, um bem-estar social e emocional, porque ele consegue ter esse controle de esfíncter urinário. Esse controle ele se dá no segundo esfíncter muscular externo, que está próximo do meio da uretra. E lembrar que a nossa bexiga urinária ela tem uma capacidade de distensão. Então, a bexiga ela vai, né, acumular aí um volume, né, de urina, que ele pode ser aí, né, um volume grande, 1.000, 1.500, 2.000 ml, mas quando a gente chega aí num volume entre 300 a 500 ml no adulto, você já tem a sensação de bexiga cheia, então aquela vontade de urinar, para que não acumule um volume muito grande nessa bexiga urinária. Mas como ela é um tecido, né, que tem uma capacidade de distensão, ela consegue armazenar volumes acima desses 500 ml, chegando aí até 2.000 ml. O que a gente tem que observar quando faz a avaliação desse produto de excreção que é a urina? Então, avaliar a coloração, o odor, o volume de urina produzido, a frequência, se esse paciente tem alguma dificuldade para realizar essa eliminação urinária, se ele sente dor, se há a presença de sedimentos, ou se ela, né, é uma urina límpida ou, né, está aí muito transparente. Então, coloração amarela cítrica, que é a coloração normal da urina, com odor característico, não pode ter nenhum odor diferente. Qual é a frequência miccional desse paciente? Quantas vezes ele elimina a urina por dia? Então, isso varia um pouco de cada indivíduo, depende do volume de líquido que ele ingere, e isso está diretamente ligado. Então, isso vai variar bastante. Se ele apresenta alguma dificuldade ao urinar, então não é dor. Dor é um outro parâmetro, mas se essa eliminação ela é dificultosa, então a pessoa chega para realizar, chega lá no banheiro para fazer a eliminação urinária, ela sente que ela está com a bexiga cheia, mas ela não consegue eliminar a urina. Então isso caracteriza aí dificuldade a urinar. Um exemplo clássico dessa dificuldade são os homens com hiperplasia prostática benigna, onde ocorre um estreitamento da uretra e a urina então tem dificuldade para passar.
né? Então, esse estreitamento vai fazer essa dificuldade ao urinar. Tá? Presença de sedimentos, né? Então, quando o paciente urina, e no fundo do vaso você percebe que tem algo sedimentado, uma areia ali no fundo, como se fosse uma areia, ou mesmo no frasco de coleta de um exame de urina. Tá? Então aí a gente avalia a presença desses sedimentos. Tá? Então, como a gente já comentou um pouco, né, com vocês, a bexiga ela normalmente vai aí armazenar um volume entre 500 e 600 ml, né? Sendo que entre 300 e 500 ml a gente já tem a mensagem lá química, né, no nosso sistema nervoso, da necessidade de eliminação urinária. E na criança aí entre 50 e 200 ml. Tá? Isso se dá por quê? Porque o líquido ele vai fazer um aumento de pressão e estimular então os receptores da parede, né, interna da bexiga, que vão mandar, né, o estímulo nervoso para avisar o cérebro que essa bexiga está cheia. E daí então esse indivíduo ele tem, né, o desejo de urinar, né, de fazer essa eliminação urinária. O que pode então afetar essa micção? Alterações aí musculares, né, de volume, lesão de nervos periféricos. Então, o indivíduo ele pode sofrer aí, né, uma lesão medular e ele ficar com uma incontinência urinária, né? Alguns fatores emocionais ou sociais, né? Então, alguma notícia muito impactante, um medo muito grande pode afetar aí, né, na liberação desse esfíncter. Tá? Processos agudos, né, como infecções urinárias, vão alterar a frequência miccional. Alterações, né, irreversíveis e patologias do trato urinário. Então, né, algum tumor de bexiga, tumor no rim, também altera, né, o ato da micção. O volume de água que esse indivíduo ingere, né? Então, quanto maior for a ingesta de líquidos, maior vai ser a frequência miccional desse indivíduo, né? Se essa pessoa está perdendo líquido por outros meios, ela vai ter também uma diminuição do seu volume de urina produzida, né? Então, se esse indivíduo está apresentando aí vômito ou diarreia, por exemplo, então ele perde líquido por esse vômito e por essa diarreia. Então, ele vai ter uma produção de urina diminuída. A gestação, né? Então a frequência miccional de uma gestante, ela vai aumentando ao longo dessa gestação, né? Porque a bexiga ela fica comprimida pela presença do feto e depois, né, do bebê, fazendo então, né, uma diminuição na capacidade de distensão dessa bexiga urinária. Tá? A idade, né, interfere, então, né, os extremos de idade acabam sendo aí mais complicados, né, porque tem a questão do controle de esfíncter, né? Dieta, né, então quantidade de líquido ingerido e a presença ou ausência de dor, né? Se a pessoa tem dor ao urinar, ela vai ter a tendência de diminuir a sua frequência urinária. Tá? Então, quando a gente detecta alguma alteração, nós temos que trabalhar aí com, né, a manutenção da eliminação urinária normal. Então, manter aí o hábito, né, normal desse paciente para ele urinar, tentando restabelecer o padrão miccional normal, né, e facilitar ao máximo a eliminação urinária. Então, existem várias alternativas que devem ser adotadas
antes do cateterismo vesical de demora. O cateterismo vesical de demora, ele é um procedimento necessário, porém ele tem uma série aí de contratempos, um risco de infecção muito alto, e daí você acaba tendo, né, uma complicação desse procedimento. Então sempre a gente vai optar por alternativas a esse cateterismo e trabalhar com ele só quando for inevitável, sendo que o objetivo sempre é restabelecer, né, esse padrão normal do indivíduo. Então, na tentativa de fazer com que esse indivíduo, né, tenha a sua eliminação urinária o mais espontâneo possível, a gente vai tentar colocar o paciente em posição natural para micção, ou seja, né, o paciente masculino normalmente faz a sua eliminação urinária em pé. Então, tentar colocar esse paciente em pé. Pacientes do sexo feminino, sentados, né, no vaso sanitário. Tá? Propiciar situações em que o cliente urine em situação comum no seu cotidiano, ou seja, no banheiro, né, no vaso sanitário. Porque às vezes o paciente está restrito ao leito e é ofertado, né, aquela comadre ou papagaio, né, se for um paciente do sexo masculino. E fora do padrão normal. Então, muitas pessoas não conseguem fazer essa eliminação urinária, né, nessas condições. Quando o paciente, às vezes, vai até o banheiro e não consegue urinar, uma alternativa é abrir a torneira. Né? O barulho de água faz a estimulação e pode fazer a liberação desse esfíncter. Ou, né, molhar as mãos do cliente com água. Né? Então, a sensação de umidade também proporciona essa liberação do esfíncter. Tentar proporcionar um ambiente de privacidade. Às vezes, numa enfermaria lá com mais 4, 5 pessoas, tá? A pessoa não consegue fazer, né, a sua eliminação urinária de forma correta. Ela se sente constrangida pela presença das demais pessoas. Colocar a bolsa de água quente na região, né, inferior do abdômen, isso ajuda no relaxamento do esfíncter e liberação desse esfíncter. Né? Colocar um pouco de água sobre o períneo, para daí você tentar fazer uma estimulação. Né? Diminuir a dor desse paciente, isso também ajuda muito. Né? O profissional que está auxiliando esse paciente, ele tem que dispor de tempo. Né? Porque se ele demonstrar pressa, daí que o paciente não consegue fazer a sua eliminação de forma correta. Né? E o uso da comadre do papagaio, quando necessário, quando esse paciente for acamado, for restrito ao leito e não tiver condição de ser levado até o banheiro. Movimentos circulares sobre a bexiga também ajudam, fazendo aumento de pressão e daí a liberação desse esfíncter. Né? Observar se esse paciente ele teve ingesta hídrica, se teve produção de urina, né? Para daí você tentar pensar numa alteração de padrão eliminatório. Né? Então, observar se ele tem urina e se ele, né, não está conseguindo apenas eliminar. Tá? Quando nenhuma dessas alternativas der certo, aí sim você vai pensar no cateterismo. Né? Pensando primeiro no cateterismo vesical de alívio, né? Com uma sonda mais flexível, mais fina, que vai liberar esse esfíncter e liberar essa urina da bexiga. E depois, né, pensar ainda no cateterismo de demora, que daí é uma solução que vai permanecer mais tempo nesse paciente. Tá? Além disso, a gente pode ter ainda a instalação de um dispositivo de irrigação vesical, que seria então, né, a entrada de soro fisiológico para lavar essa bexiga urinária e drenar, né, essa urina. É muito comum quando o paciente apresenta sangramento na urina, às vezes até um sangramento de origem renal, tá, que vai se acumulando na bexiga urinária, e esse sangue pode produzir coágulos. Então a irrigação vesical ela vem para evitar a formação desses coágulos
de sangue que vão fazer a oclusão do esfíncter e, consequentemente, esse paciente não vai ter a eliminação urinária. E daí a diálise, né, peritoneal, que seria então, né, a filtração usando aí os capilares do peritônio, né, por diferença de concentração entre solutos e solventes, se dá esse processo de diálise. E o método cirúrgico seria então uma urostomia, né? Então, uma incisão na parede abdominal, faz-se uma incisão na parede da bexiga e se instala um catéter diretamente na bexiga urinária do paciente. Tá? A gente tem que avaliar bem esses pacientes, né, que têm alteração de padrão urinário. Tá? Então, observar durante a anamnese, né, durante a entrevista que você faz com o teu paciente, né, na conversa com ele, qual é o padrão de micção atual desse paciente, para tentar determinar qual é o desvio, né? Palpar a região suprapúbica, né? Então acima da sínfise púbica, e sentir, né, se tem uma distensão, algum edema, né, ascite, então presença de líquido nessa cavidade abdominal, né? Isso é indicativo aí de retenção urinária. Tá? A percussão, né? Então percutir o abdômen do paciente na procura aí de um som maciço. Se esse som tem, né, um som maciço, tá? Isso indica bexiga cheia, não é um som oco que ecoa, né? O som oco vai te dar um indicativo de bexiga vazia, um som maciço de bexiga cheia. Né? E o que a gente pode detectar então nessa consulta aí com o paciente? Né? A presença de incontinência urinária, então quando ocorre a eliminação dessa urina de forma, né, contínua, né? Dificuldades miccionais, então dor, dificuldade de eliminação, né? Sensação de queimação ao urinar associada à dor. Então, se você tem aí um paciente que reclama de aumento de frequência miccional, mesmo depois da micção, ele te relata a sensação de bexiga cheia. Então, parece que ele urinou e ele continua tendo vontade de urinar. Queimação e dor ao urinar, você aí tem um paciente que está passando por uma ITU, infecção de trato urinário. Tá? Então, dor e sensação de queimação, dificuldade para eliminar e sensação de bexiga cheia. Tá? ITU, infecção de trato urinário. Observar aí excessivo débito urinário, né? Então, se esse paciente tem uma eliminação urinária muito maior, lembrar lá 1 ml por quilo, né, por hora de produção, então ele vai eliminar proporcionalmente aí, né, a cada volume produzido de 500, 600 ml. Distensão vesical devido à retenção urinária, então você tem, né, a bexiga distendida, né, e ausência ou insuficiência de débito urinário. Então, se esse paciente não está tendo eliminação, pode ser que ele não esteja tendo produção de urina. Aí você tem um problema renal, né? Essa insuficiência renal, né? Então uma injúria renal aguda ou uma insuficiência renal crônica estão alterando a produção dessa urina. Observar aí características da urina, conforme a gente já viu anteriormente, né? Então se atentar para as características normais e tudo que for fora disso investigar, né? E observar as queixas do paciente, então dor lombar, cólica renal, né? Dor vesical ou imperíneo, e investigar esses locais, né? Presença de inchaço, né? De edema, né? E febre. Se esse paciente faz, né, uma infecção de trato urinário, ele pode estar fazendo febre. Tá?
E daí alguns termos técnicos para vocês aí, né, memorizarem. Tá? Então, dentro dos padrões, né, normais de eliminação. Tá? Então, o indivíduo que ele é anúrico, né, ele tem ausência da eliminação urinária, ou seja, ele tem produção de urina de até 100 ml em 24 horas. Nós vamos fazer lá uma mensuração dessa urina produzida em 24 horas e deu somente 100 ml ou menos. Esse indivíduo ele é anúrico. Oligúria, produção de pouco volume de urina. Então, entre 100 e 400 ml em 24 horas. Poliúria, grande eliminação urinária. Então, um indivíduo, né, que produz um grande volume de urina. Ele é considerado, então, poliúrico. Polaciúria, aumento da frequência miccional. Então, um indivíduo que vai várias vezes ao banheiro para fazer eliminação urinária. Então, agora você chama esse teu colega aí, que vai várias vezes no banheiro durante a aula, de polaciúrico. Não chama mais ele de mijão, chama ele de polaciúrico, tá? Que é o termo técnico associado. Disúria, né? Que seria, então, dificuldade ou desconforto a urinar. O paciente, então, disúrico. Né? Dificuldade a urinar. Nictúria. Nictúria, né? É o processo pelo qual aquele indivíduo acorda à noite para urinar. Então, ele tem, né, uma produção de urina durante a noite e ele acorda para fazer eliminação urinária. Enurese. Enurese é a micção involuntária noturna. Né? Então, aquele indivíduo que faz xixi na cama, ele sofre de enurese. Né? Hematúria seria, então, a presença de sangue na urina. Né? Piúria, presença de pus. E proteinúria seria, então, né, a presença de proteínas do plasma nessa urina. Tá? E daí se faz um exame, né, laboratorial para detectar essa proteinúria. Geralmente se faz uma coleta aí de 24 horas, né? Então uma coleta de exame de urina de 24 horas para análise e vai se observar a quantidade de proteína eliminada nessa urina. Então são alguns termos aí para vocês, né, se familiarizarem com a nomenclatura científica. Esses pacientes eles ainda, né, podem apresentar retenção urinária, né, com o acúmulo de urina na bexiga. Isso quando ele não consegue esvaziar. Isso pode se dar por N fatores. Então o paciente ele pode, né, passa lá por um processo de anestesia. Então, enquanto você tem um anestésico agindo no organismo, esse paciente acaba ficando, né, incapacitado temporariamente de eliminar a urina, faz uma retenção urinária. Infecções do trato urinário, né? Então, presença aí de bactérias, né, na via uretral ascendente, são muito comuns, né, fazerem infecções de trato urinário. Tá? Então, essa bactéria ela pode estar alojada, né, em uretra, em bexiga, em ureter ou até, né, em rins. Tá? Quanto, né, mais ascendente for a posição dessa infecção, mais grave essa infecção se torna. Tá? E quando o indivíduo, então, perde, né, o controle da micção, ele passa por um processo de incontinência urinária. Né? Pode ser uma incontinência aí total, né, quando ele elimina continuamente essa urina. Pode ser de urgência, né? Então, aquele indivíduo que, quando sente, né, o desejo de eliminar a urina, ele não consegue segurar, né? E daí acaba, né, urinando nas calças. Uma incontinência de esforço, né, quando esse paciente
aumenta a pressão, né, da cavidade abdominal e ele acaba liberando essa urina. Tá? Isso seriam aí de forma, né, as formas de incontinência. Tá? Então, a incontinência aí funcional, né, seria a passagem voluntária, né, com o sistema nervoso e urinário intacto. Né? Então, esse indivíduo ele é um incontinente. Perda de urina em intervalos previsíveis seria aí uma incontinência de reflexo, né? E com o aumento da pressão aí intraabdominal, né, esse extravasamento fazendo uma incontinência de esforço. Tá? Como eu já comentei com vocês, né, uma das principais alterações de padrão miccional de pacientes do sexo masculino se dá por conta da hiperplasia prostática benigna. Quando a gente tem aí, então, né, a dificuldade de eliminação urinária. A próstata, então, ela é uma glândula, né, responsável por, né, produzir fluidos que compõem o sêmen, e ela envolve a uretra. Tá? Então, ela fica localizada abaixo da bexiga urinária e ela envolve a uretra. E essa uretra, na sua porção prostática, acaba, então, ficando constricta. Ela diminui, né, o seu diâmetro, fazendo com que a urina produzida e armazenada na bexiga urinária não consiga ser eliminada continuamente. Tá? Essa é uma situação que não é caracterizada como uma neoplasia. Tá? A hiperplasia prostática benigna, ela é uma condição fisiológica. Tá? Então, ela é caracterizada pelo aumento fisiológico da próstata. Então, com o passar dos anos, né, essa glândula, essa, né, próstata, ela vai aumentando a produção, o seu volume de células, tá? E acaba então fazendo a constrição dessa uretra. Aqui a gente tem, né, aumentado aí na imagem para vocês entenderem melhor. Né? Então a próstata ela vai aumentando o seu volume e acaba fazendo a constrição da uretra na porção prostática. Então a urina, né, fica armazenada na bexiga, demora para passar pela uretra na porção prostática, e isso é que traz então a dificuldade na hiperplasia prostática.